Aê, Laís! Oi, Ale! Tudo bem? Tudo, e É você? sempre a mesma coisa, esse ritual, né, de espera, aí fica aquela expectativazinha, aí todo mundo, ei, oi, Sim, tal. será que eu venho? Olha, nós estamos aqui invadindo o perfil da Casé Fala porque foi nos aberta essa maravilhosa oportunidade de discutir o Bloco da Cultura através desse convite incrível da Patrícia Casé, que é uma queridíssima amiga. E é muito legal, né, Laís? Afinal de contas, é um espaço qualificado que eles criaram, que a Casé Fala criou, para se refletir, discutir tantas questões do Brasil. Eu tenho acompanhado algumas lives muito legais que têm acontecido nesse espaço e tenho certeza que essa vai ser uma ótima oportunidade para a gente, né? A gente tem que fazer uma introdução te apresentando, me apresentando, enfim. Eu sou Alei Youssef, sou um gestor cultural, acabei de ser secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, sou formado em Direito, mestrado em Filosofia Política, já fui apresentador de programas, comentarista também de TV, de rádio, e hoje em dia estou muito feliz de estar na coordenação, junto com outras pessoas aí que nós vamos falar com calma, do Bloco da Cultura, né, que é esse projeto aí para colocar a cultura no eixo central do desenvolvimento econômico e social do país. E também tenho atuado no programa Cidade Solidária. Mas, quando eu fui secretário de Cultura, coisa que acabou de acontecer, uma das coisas mais importantes que eu fiz foi nomear a nossa querida Laís como presidente, diretora-presidente da SPCine, a empresa municipal, empresa da cidade, voltada para o audiovisual. E a Laís dispensa apresentações, mas queria passar a palavra para você falar um oi, né, Laís, para a gente começar o nosso papo. Bom, também quero agradecer aqui o espaço, né, a Patrícia, esse convite da gente estar aqui, podendo falar de cultura, enfim, é um tema sem fim, necessário e urgente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E, bom, eu sou cineasta e eu estou vivendo uma experiência maravilhosa, graças a você, Ale, esse convite inesperado que você fez. E que bom que eu aceitei, porque realmente, aliás, eu recomendo essa experiência para todo mundo. Se tem essa chance de, uma vez, estar do lado do poder público, pensando políticas públicas, colocando a mão na massa, entendendo qual é a dificuldade, o que dá para fazer, o que depende de dinheiro, o que não depende de dinheiro, e principalmente se for mulher, tem que ocupar. Então, Ale, na verdade, assim, agora, de fato, nessa posição na frente da SPCine, com uma equipe maravilhosa, uma equipe maravilhosa não só dentro da SPCine, mas essa parceria toda com a Secretaria de Cultura, com toda a equipe de cultura também que você trouxe e montou, e hoje está lá o Hugo Pozzolo, que você passou o bastão para ele de forma, aliás, maravilhosa, e o projeto segue igual, né? Eu acho que uma experiência muito rica de vida, na minha vida pessoal, e que vai me influenciar também como artista. Eu acho que uma coisa ajuda a outra. Eu acho que o artista ele tem que estar do lado de cá, do lado de lá, esse revezamento. Eu acho que todo mundo ganha, o tal do ganha-ganha, né? Ganha o artista, ganha o setor artístico e ganha o poder público, as políticas públicas, né? Essa troca, ela é rica, ela é importante. Então, eu sou eternamente grata a esse convite inesperado que você fez. E você entrou rasgando, arrasou, né? Unanimidade no setor, e está sendo super importante a sua gestão na SPCine e uma experiência que é um exemplo para o Brasil inteiro. Mas para a gente explicar, né, Laís, o que a gente está fazendo aqui hoje, especificamente, a gente tem que voltar um pouco no tempo para compreender que o nosso aceite, eu, quando fui convidado pelo Bruno Covas para ser secretário, e você, acho que quando foi convidada por mim e também pelo Bruno para ser presidente da SPCine, a gente estava num cenário que era um cenário que a gente achava que era o pior cenário, mas a gente já percebeu que não era nem perto do pior cenário, que só piora, né? Mas era um cenário de ataque contundente à cultura,
Talvez a cultura tenha sido a primeira expressão da democracia, a primeira identidade nacional que tenha sido tão atacada pelo universo que compõe a base de apoio do governo federal, do presidente da República, e isso fez com que nós ousássemos aceitar e ir ao poder público e gostar de fazer o que nós estávamos fazendo para defender a cultura. A gente falava muito isso, né? Defender a cultura. Depois da experiência toda que nós tivemos na secretaria e que você continua tendo na SPCine, nos pareceu absolutamente fundamental, até pela radicalização do ataque à cultura, até pela experiência pública que nós tivemos de botar a mão na massa e perceber que era possível fazer coisas estruturantes para a cultura de um jeito criativo, inovador. Nós, então, resolvemos criar um movimento, um novo movimento político, sem a vergonha dessa palavra, um movimento para se colocar a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país. Esse movimento se chama Bloco da Cultura. E ele é inspirado e iniciado pela equipe da Secretaria da Cultura, que estava na Secretaria de Cultura, nesse momento em que viveu essa experiência tão marcante e tão emblemática juntos, né? Nós vivemos ali esse momento de cobranças e de desejos, e de expectativas e de surpresas em que nossos projetos foram adiante. Graças aí a um super espaço que o prefeito nos deu, mas certamente graças também a uma grande mobilização que foi criada em torno. Então, o Bloco da Cultura ele vai colocar os seus movimentos estratégicos, as suas ações na rua, agora, nesse período de eleições municipais, para influenciar a partir das cidades, para que todos os planos de governo de todos os seus candidatos, de todas as cidades, as grandes capitais, etc., tenham essa visão estratégica da cultura. E daqui a pouco a gente vai detalhar exatamente qual é esse plano. Né? Acho que eu falei mais ou menos isso, né, Laís? O que você tem para complementar? Não, é isso mesmo. Eu acho que foi assim, eu completei 1 ano na SPCine, agora em abril, e você já estava antes, né, com toda a sua equipe. De fato, a princípio é pouco tempo, mas é uma experiência muito intensa, que eu acho que serve de fato como um exemplo do que é possível fazer, né? Então, eu acho que, de fato, o Bloco da Cultura surge embasado nessa experiência para justamente servir como num efeito dominó, né? Assim, olha, pega aqui e leva para frente, né? Assim, uma forma de poder pulverizar ao máximo essa experiência. Ela não pode ficar ensimesmada, ela não faz sentido. Eu acho que a experiência da cidade de São Paulo, ela é muito rica, ela é muito importante, ela chamou atenção não só aqui dentro do Brasil, mas também, né? Você teve a oportunidade de ter contato com ministérios da cultura e secretarias de cultura de vários outros países, e em que chamou atenção esse trabalho da cidade nesse momento, que eu sempre faço questão de dizer que não é na contramão, porque a tendência a gente falar, a gente está na contramão, ao contrário, a gente está na mão certa, né? A cultura está na mão certa, né? Assim, quem não enxerga, quem não entende isso é que está na contramão, que não sabe se beneficiar dessa visão contemporânea dos governos de outros países, né, que tem a cultura como carro-chefe. Eu acho que falar da cultura como carro-chefe num momento, num ano de eleição como esse, estar sintonizado com o mundo, com países que já entenderam isso e que também já comprovaram de forma efetiva que faz sentido para toda a sociedade, faz sentido para a economia, faz sentido para a saúde mental daquele país, faz sentido para a educação daquele lugar, para o mundo das ideias, do pensamento, né? Assim, então, para um cidadão proativo. Então, a cultura, ela vem, assim, ela como cargo-chefe, de fato, ela coloca um país num destaque muito rapidamente, né? Assim, a gente tem aqui na América Latina, a gente tem a Colômbia, que tem a economia criativa, como a sua economia laranja, que eles chamam, né? Eles assumiram isso como a sua primeira economia. A Inglaterra, que, aliás, inventou todo esse termo que traz
a cultura, coloca a cultura como esse eixo que também faz parte dessa engrenagem. Ela não é uma coisa à parte de um governo, ela faz parte da engrenagem, ela é corresponsável para que as coisas funcionem e tudo dê certo, né? Então, Exatamente. a Inglaterra, a Coreia do Sul, que ganha o Oscar, não é à toa, é resultado de política pública. As pessoas precisam entender isso, né? Assim, são exemplos concretos que a gente tem na mão, e a cidade de São Paulo tem também. Eu acho que nesse sentido, de fato, a prefeitura entendeu, saiu um pouco dessa coisa que pensa pequeno, que é direito, que é esquerda, né? Assim, eu vejo que a prefeitura de São Paulo compreende que o todo precisa funcionar. O que é eficiente, o que traz um resultado que dialoga com as outras secretarias também, né? Assim, isso precisa ser adotado. Então, não é assim, é um governo de direita, um governo de esquerda. Só governo de esquerda que presta atenção na cultura, de direita. Não tem nada a ver. Isso é pensar pequeno, né? Assim, E eu acho que, inclusive, até complementando, né, a gente tem duas reflexões interessantes para fazer desse ponto de partida aí que a gente começou. Por exemplo, nós que tivemos essa experiência pública, nós podemos analisar, diante dos ataques do governo federal para o setor, e também não só dos ataques desse governo federal, mas de todo o percurso histórico que a gestão cultural teve no país, que não dá mais para a cultura de um país como o Brasil, que tem 27 estados absolutamente criativos, cada um com um potencial diferente, ficar resumida a um departamento dentro da máquina estatal, com um orçamento pequenininho, que a gente precisa... aí a gente fica vendo as disputas das linguagens, disputando esse orçamentinho, e dependendo do secretário legal, do ministro legal, para fazer uma política pública que aqueça, que agite, que faça a efervescência e dê vazão a toda essa força da economia da cultura, da economia criativa. E aí, diante da pandemia, então, isso ganha um outro significado mais forte ainda. Porque a economia da cultura, a economia criativa é a economia de baixo carbono, é a economia do futuro, flerta com a economia circular, faz com que as vocações do nosso país sejam exaltadas, e ela tem que passar a ser não um assunto necessariamente só do secretário do ministro da Cultura, não tem mais ministro da Cultura, né? Mas o secretário da Cultura. Mas ela tem que ser um assunto do centro de qualquer governo, né? Do planejamento, da fazenda, de todas as estruturas centrais, porque ela é um potencial absurdo de geração de emprego e renda, de, principalmente, redução das desigualdades sociais, né? De construção de uma sociedade mais harmônica, com mais pertencimento das suas próprias identidades, afinal, a cultura é a identidade do país, né? Enfim, então, como diante desses cenários e dessas complexidades, a gente quer fazer isso? A gente vai, ainda esse mês, lançar um programa que se chama Programa Capital da Cultura, o Bloco da Cultura, inspirado no trabalho que fez na cidade de São Paulo, ali no programa São Paulo Capital da Cultura, vai lançar um programa que pode ser adaptado em todas as capitais de cultura, todas as cidades que queiram ter esse potencial cultural elevado a esse eixo central e transformarem as suas sociedades locais, os seus trabalhos, suas micropolíticas em algo absolutamente relevante. Lembrando que todos esses exemplos que você citou, da Coreia do Sul, da Inglaterra, da Colômbia, começaram todos nas capitais ou em cidades exponenciais desses países. Barcelona, Madrid, na Espanha, Bogotá, na Colômbia, Seul, na Coreia do Sul. Foram os hubs que mostraram para os países como era possível trazer a cultura para o centro do desenvolvimento econômico e social. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro, que é fazer com que todos os candidatos coloquem em seus planos de governo, façam a adesão ao nosso programa Capital da Cultura e que a gente possa, inclusive, trabalhar
sugerindo modelos de gestão para isso, porque a gente precisa sair do discurso absolutamente etéreo e subjetivo e cair para a prática. Não temos tempo a perder. É tudo ao mesmo tempo agora. Se não fica essa coisa de reflexão, crítica e tal, a gente precisa parar com isso e fazer ações concretas em defesa do setor. Estou certo? Ale, na verdade, sim, é isso aí. O que eu acho que é interessante ressaltar, assim, que a proposta do Bloco da Cultura, justamente, ela não vem com uma coisa fechada. É assim, é isso aqui, você tem que adotar, se não for assim. Não é uma cartilha que tem o certo e o errado. São diretrizes, né? Eu acho que isso que é importante entender, porque muitas vezes, principalmente nos municípios que a gente tem eleição agora, muitas vezes não tem ainda uma estrutura, alguém especializado ou que tenha tempo para fazer seu projeto de governo no momento ainda da eleição, dos debates, das conversas com a comunidade, com a população. Não tem o foco na cultura. E às vezes é porque não tem equipe, porque não teve tempo para refletir. Então, assim, o Bloco da Cultura ele vem justamente para dar essa força. Olha, para provocar, né, inclusive. Para provocar, assim, adapte a sua realidade local a esses eixos, né? A essas diretrizes, né? E aí você naturalmente coloca a cultura em primeiro plano. E amarra de uma forma em que, com certeza, a população vai compreender. E isso isso é suprapartidário, né? Não tem, claro. não é nada assim, você não precisa ser de direita ou de esquerda. Isso, na verdade, é compreender, na verdade, que você tem um ativo na sua cidade, que, aliás, se partidos diferentes adotarem projetos semelhantes de cultura, maravilha! Sem polêmica. Claro, a gente polêmica não pode ter. Nós temos que superar isso pelo bem do nosso setor, né? A gente precisa transformar a cultura em algo absolutamente estratégico, realmente, para o desenvolvimento econômico e principalmente para o desenvolvimento social. A gente parte do princípio que a nossa maior vergonha nacional é a desigualdade social. E a cultura tem um papel maravilhoso a cumprir no sentido de diminuir, de acabar com essa desigualdade social. Então, o Bloco da Cultura tem essa força que a Laís falou, de ser de trazer movimentos, eixos que são sugestivos para as suas cidades, para as suas localidades. Nesse momento de eleição municipal, é claro que no futuro a gente vai discutir isso no âmbito nacional, né? E espero que todos nós estejamos juntos na luta de reconstrução da estrutura da política nacional de cultura do Brasil, que está destruída por esse governo, diga-se de passagem. Mas é importante também, Laís, ressaltar o seguinte: a gente tem 10 eixos, né? 10 eixos, 10 movimentos estratégicos que vão ser mostrados, oferecidos pelo Bloco da Cultura. Que foram inspirados na nossa experiência pública, mas vão ser totalmente adaptados às realidades locais. Por exemplo, a gente tem o calendário, essa ideia, o primeiro eixo é essa ideia de calendário integrado. Você integrar o calendário cultural público com o calendário cultural privado para criar sinergia e divulgar as forças os eventos e as ações culturais, todas elas de uma maneira harmônica no calendário do ano, para que você crie potências a partir de todas as linguagens, de grandes momentos, de grandes oportunidades, inclusive, de se fomentar determinados setores a partir da força desse calendário, né? Esse é o primeiro eixo. Primeiro, movimento estratégico, né? Em São Paulo, nós tivemos uma série de exemplos disso, né? Por exemplo, nós tivemos uma etapa ali de cinema com o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em São Paulo, com a Mostra Internacional de Cinema ali no Teatro Municipal, que foi uma potência incrível. Isso é calendário cultural integrado, público-privado. Expressões privadas se aproximando do poder público, a gente colocando esses eventos no lugar de destaque, todos comunicando ao mesmo tempo, numa relação, como a Laís disse no começo, de ganha-ganha, né? Então, esse é o primeiro eixo. A gente pode discorrer sobre todos os outros, né? Aliás, eu queria que você falasse sobre o segundo, Laís. Afinal de contas, você foi o expoente
do segundo aqui em São Paulo, que é difusão. Bom, assim, na verdade, a experiência da cidade de São Paulo ela é muito interessante, porque a cidade tem uma rede pública de cinemas nas franjas da cidade, né? Então, levando cinema de graça para a população. Ele está ligado à escola, né? Muitos deles dentro da estrutura dos céus, e cinema e educação tem tudo a ver. Aliás, cultura e educação tem tudo a ver, né? Então, esse diálogo, essa proximidade, né, com o aluno, com o professor, com a comunidade ao redor da escola, usando o cinema como um eixo, né, de diversão e de debate, né? Assim, a educação não precisa ser uma coisa quadrada, fechada, ensimesmada, ao contrário, né, ela tem que ser aberta. O mundo das artes oferece isso justamente, né? Então, assim, há tanto essa possibilidade do encontro através da difusão do cinema, como também a gente tem uma experiência que foi uma provocação sua. Você falou, Laís, a gente precisa ampliar as salas de cinema. Sabe, essas 20 salas de cinema, elas são um padrão shopping center, elas são caras. Então, a minha resposta para você na época foi, mas a Lê me dá dinheiro que eu faço. Mas eu não tenho tanto dinheiro. E aí, como é que faz, né? E aí, a gente repensou e trouxe um modelo antigo, isso que é curioso, e que está dando muito certo, mesmo agora na pandemia, a gente adaptou para o online, mas que são cineclubes. É um circuito cineclubista. E, na verdade, o circuito cineclubista são agentes cineclubistas locais que nós formamos, então é ligado a uma área de formação, e esses agentes, eles é que decidem que filme eles vão exibir, que normalmente tem a ver com a realidade local. Então, eles debatem assuntos que interessam ao bairro, aconteceu alguma coisa específica ali, aquele filme vai falar, ou então é um bairro que tem muita criança no dia tal, vamos fazer uma sessão específica com as crianças em uma atividade. Então, normalmente, é um filme ligado a uma atividade depois do filme. Tem um debate, tem um encontro para se refletir a partir daquele filme, daquela experiência, né? Mas o que eu acho que é importante? A decisão é local, não é uma coisa imposta. Porque eu só vou dar um exemplo interessante, assim, que o ano passado a gente não teve a nossa cota de tela garantida pelo governo federal, não foi assinada. Então, a indústria do audiovisual ela está totalmente sem proteção, né? Sem a cota de tela, vem os filmes americanos e eles ocupam todas as salas de cinema de forma muito cruel, porque eles chegam com muito dinheiro. E o primeiro final de semana é sempre muito importante. Quando você tem uma produção brasileira, mesmo de potencial comercial grande, nunca ele consegue realmente competir com uma superprodução, com um dinheiro de marketing pesado de fora. Então, você precisa de uma proteção local. E a gente não teve ano passado, então Homem-Aranha foi um sucesso de bilheteria, todas as grandes marcas aí dos HQs todos, um sucesso que, aliás, nós também exibimos no nosso circuito público de salas de cinema. Aliás, isso é muito legal, né, Laís? Isso é muito legal, porque tem de todos os tipos, né? Mas o que a gente também ofereceu? Além do Homem-Aranha e Vingadores, que foi um sucesso, a gente também ofereceu Laços Turma da Mônica. E no primeiro final de semana de Laços Turma da Mônica, chamou a atenção da nossa equipe de difusão. O que aconteceu aqui? Que foi nosso melhor lançamento do ano. Primeiro final de semana com mais gente nas salas. Laços Turma da Mônica. E aí, a Letícia, na época, a coordenadora, comprou bolo, todo mundo comemorou na SPC, ganhou de Homem-Aranha, ganhou de Vingadores. E aí, tudo bem, não, foi uma coincidência, primeiro final de semana. Quando acabou a temporada de Laços Turma da Mônica, que a equipe foi olhar os números da bilheteria, foi a nossa quarta maior bilheteria da existência do circuito SPC de salas de cinema. Foi um sucesso que chama a atenção. O que significa isso? Aquele público queria assistir esse filme. A gente tinha que oferecer esse filme. É importante a gente levar a nossa cultura, a nossa língua, a nossa música, a moda, enfim, através do audiovisual, para que a nossa população tenha acesso a essa informação que às vezes não chega,
né? Exatamente, exatamente. Esse estado de alerta do que oferecer, a gente tem que furar certas bolhas de um marketing imposto que nos provoca o desejo. Existe um desejo reprimido que as pessoas nem sabem que elas têm esse desejo. Exatamente. Então, a sabedoria da difusão, ela é importante. É isso. Essa é a função desse movimento do programa Capital da Cultura que o Bloco da Cultura vai apresentar. A gente tem, em primeiro lugar, o calendário integrado, para quem chegou agora, a gente já falou dele. A Laís acabou de explicar o que é difusão, e essa difusão vai pela vocação de cada cidade. No caso, é muito importante que a Laís fale de difusão sobre São Paulo pela vocação inequívoca da cidade de São Paulo para o audiovisual, né, Laís? A gente teve também experiência com difusão literária e tantas outras coisas, mas é essa estratégia de espalhar, de difundir, de fazer chegar nas pessoas a cultura. Por isso que tem esse movimento do programa Capital da Cultura. O terceiro, Laís, é o pertencimento, né? Porque todas as cidades, sejam elas pequenas e grandes, umas, claro, em maior quantidade, outras em menor quantidade, têm equipamentos culturais. E esses equipamentos culturais, muitas vezes, eles se deslocam, eles se dissociam das comunidades locais, das suas realidades. Eles não estão abertos para receber o que a comunidade tem a oferecer como protagonista da sua cena cultural ou da sua cultura local. Então, a ideia do pertencimento é fazer com que todos os projetos culturais levem em conta que os equipamentos públicos culturais precisam ter o pertencimento e o vínculo relacionado com aquela comunidade local. As pessoas precisam ocupar os equipamentos culturais. Aquela lógica que a gente vê muito, por exemplo, no Centro Cultural São Paulo, com as expressões espontâneas que usam aquele equipamento. Ou que a gente vê muito na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo, também com uma ocupação muito grande. Mas nós tivemos a grata satisfação de, adotando ações locais, de chamamentos, de articulações com os coletivos locais, com curadorias pensadas pelas próprias pessoas que frequentam, pela comunidade, de construir uma grande ação de aumento generalizado de frequência nos equipamentos públicos da cidade. E aí, os melhores exemplos foram os teatros, os centros culturais. É a primeira vez que bateu 1 milhão de pessoas nesses centros culturais ao longo de um ano. Enfim, são porcentagens enormes de aumento. Então, esse é um movimento também absolutamente estratégico, totalmente conectado com a ideia de calendário cultural integrado, porque são nesses equipamentos que os eventos acontecem. Por que você não pode fazer com que a mostra de cinema que aconteceu no Municipal também aconteça no CEL, também aconteça no Centro Cultural, né? Tudo interligado, exatamente. Isso é muito importante. Agora, eu queria chamar a atenção para uma experiência rica que tem na Secretaria de Cultura e que foi também a inspiração para os nossos agentes cineclubistas, justamente locais, que é o Jovem Monitor. Essa experiência do Jovem Monitor, que são, normalmente a gente fala, não, são pessoas sem experiência, mas eles vêm com tanta garra, com tanta experiência, por incrível que pareça, né? Assim, e sintonizados com a comunidade. E os equipamentos culturais, sem esses jovens monitores, eles não conseguem dialogar com a comunidade. E é perfeito. Ó, antes de você continuar, eu só queria dizer que Jovem Monitor é um belo exemplo do outro eixo estratégico do movimento do Bloco que a Cultura vai oferecer para as cidades, que é o de formação, né? E o Jovem Monitor está inserido nesse contexto. Pode continuar e já fala de formação, Laís. Mas é isso mesmo, assim, porque, na verdade, o Jovem Monitor, ele recebe, né? Ele tem, mais uma vez, o tal do ganha-ganha, né? Assim, então, ele não está lá fazendo um favor para ninguém, é trabalho, né? É trabalho numa etapa da sua vida que é importante ganhar essa experiência. Normalmente, tem uma seleção, assim, normalmente se abre inscrição, vem uma galera assim, de uma quantidade que você não dá conta. Eu lembro que nos agentes cineclubistas foram mais de 400 pessoas fazendo inscrição e todas incríveis, assim, um drama para a gente realmente selecionar o grupo que ficou, né? Assim, então, pessoas que essa imagem da pessoa, porque ela é jovem, ela não tem experiência, ao contrário, no caso dos cineclubes,
eu acho que eles podiam dar aula de cineclube já. Exatamente, exatamente. Você fala com eles, mas quando eles falam, você aprende com eles. A formação ela é dos dois lados. E é muito importante o gestor público ter noção de que todas as áreas da cultura, todas as linguagens culturais, são potenciais maravilhosos de formação de novos profissionais. E a gente sabe o quanto que as novas gerações são próximas, desejam estar próximas desse ambiente, do universo de produção cultural, do universo da criação. Então, a formação ela é essencial para qualquer projeto público de valorização cultural, né? E a gente forma uma legião, uma geração de pessoas que serão defensores, inclusive, do nosso setor no futuro, com certeza, né? O outro projeto, o outro movimento também, Laís, que está vinculado ao nosso projeto Capital da Cultura, é a memória, né? Então, toda cidade, e assim como o país, mas os estados e tal, mas toda cidade, ela precisa fazer um grande projeto que tenha como prioridade também a memória cultural, né? Porque, afinal de contas, a gente tem histórias que precisam ser contadas, tem histórias que estão esquecidas, tem histórias que foram oprimidas ao longo do tempo, e o papel cultural de alinhavar isso e de dar visibilidade e de mostrar as relevâncias é fundamental. Nós fizemos as placas de memória paulistana, vocês fizeram, inclusive, por exemplo, a SPCine teve um papel fundamental, fazendo grandes análises a partir do cinema, da nossa história, em tantas oportunidades. A memória também entra nesse arcabouço de eixos e ela pode ser fundamentais. Divertida também, né, Ale? Porque às vezes a gente fala, memória parece um tema chato. E ao contrário, né? Assim, eu tive a experiência no ano passado, quando teve o evento. Gente. Jornada do Patrimônio. Obrigada. Nós ganhamos o APCA por causa da Jornada do Patrimônio. Exatamente. A Jornada do Patrimônio, vamos só explicar ali rapidamente o que é essa experiência. Né? É justamente um dia na cidade em que a cidade vive a oportunidade, né, de fazer conhecer de perto detalhes específicos daquele patrimônio cultural, ou de um museu, né, ou uma praça, ou os prédios, o espaço arquitetônico, mas cria, a partir dessa experiência que nós tivemos, os cortejos de memória paulistana, e atores e atrizes fantasiados, caracterizados de personagens históricos, interpretando momentos especiais, importantes e marcantes da cidade, tendo essa coisa da ocupação da rua, com as pessoas vivendo as histórias a partir da interpretação desses artistas tão interessantes, para esses personagens tão interessantes, né? E a SPCine fez também o cortejo que, a partir da experiência cinematográfica, do audiovisual com a cidade. Eu fui convidada para ser a guia turística, né? E a gente tinha uma caminhada no centro histórico durante 2 horas. Eu falei, gente, eu faço a primeira meia hora, tá? Só que eu empolguei. E eu fiz as 2 horas, igual o turista, né? Com aquele microfone. E uma galera atrás, ia juntando gente. Eu falei, não vai explicar ninguém. E a turma só aumentava. E aí, aqui foi filmado 3%, neste prédio se rodou, não sei o quê. E aí a gente foi... as pessoas faziam perguntas, a gente parava, falava um pouco da experiência do que é filmar numa cidade, né? Então, assim, era uma troca com a cidade, com um público interessado. Veio gente, na verdade, do interior, tinha gente que não era de São Paulo, que maneira legal de conhecer a cidade, totalmente diferente, inesperada. Legal. É a mesma cidade, só que você olha de outra forma, né? Então, essa experiência, ela é muito divertida, você interage de fato, né, com o espaço. A cidade ocupada pela cultura e pela arte é uma cidade mais humana, mais bonita, mais colorida, mais divertida, mais segura, muito melhor de se viver em todos os aspectos. A gente tem que completar os nossos eixos, os nossos movimentos fundamentais desse programa que nós estamos falando aqui. Vamos tentar passar por eles. Já falamos do calendário integrado, da difusão, do pertencimento, da memória, da formação. E a gente tem que falar também
de um sexto movimento estratégico que todo mundo sabe, aí esse é mais fácil, que está mais na cabeça das pessoas, que é o incentivo, né? O incentivo, como é que você faz incentivo cultural, como é que você faz a partir das plataformas existentes para dedução de impostos, você consegue fazer com que isso seja revertido em ação ou projetos culturais de relevância. E a gente teve uma experiência muito legal com o PROMAC, né, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura na cidade de São Paulo, onde a gente mudou basicamente a diretriz do programa, associando os 100% de incentivo do programa ao fato dele estar vinculado em uma das regiões de maior vulnerabilidade social, para trazer dinheiro de patrocinador para a periferia, para onde não aconteciam projetos antes incentivados. Então, essa foi uma experiência bonita de incentivos. E, casado com incentivos, a sétima ação, o sétimo movimento estratégico, são os fomentos culturais, que, afinal de contas, sem eles, a gente não tem a estruturação das bases das linguagens culturais das cidades, né? Aqui em São Paulo temos o fomento ao teatro, o fomento à dança, o fomento a várias linguagens, a cultura da periferia, o fomento às vanguardas, o fomento a bloco de carnaval, tem vários tipos de fomento, ao circo, ao reggae, tantos fomentos, e também os fomentos que a própria SPCN faz para o setor audiovisual, né? Então, esses dois movimentos, incentivos e fomentos, andam casadinhos, eles são absolutamente importantes. É claro que eles vão variar também de acordo com o tamanho, com o impacto econômico, com a receita, com o ISS, com o IPTU de cada cidade, né? Exato. E eu acho que é interessante que muitos deles, de fato, pode ser casado, iniciativa privada com a pública, né? Claro que o fomento direto tem que ser muito bem pensado, justamente, qual é a necessidade específica, qual é a vocação específica, né? No caso da SPCine, a gente tem, desde o ano passado, a gente formalizou a nossa política afirmativa, que, na verdade, são diretrizes também de ações afirmativas. Então, todo o fomento de audiovisual, mesmo os nossos patrocínios, né, do audiovisual, ou os incentivos, como, por exemplo, recentemente, a gente agora acabou de abrir também um edital para consulta pública num formato que o mundo todo adota, que chama cash rebate, que é um tipo de reembolso, né? Conforme o que uma produção vem e coloca de dinheiro na cidade, a gente garante um retorno, um reembolso. Mas esse reembolso ele não viaja, ele fica na cidade, e isso traz mais dinheiro para a cidade, mais emprego, enfim, faz a roda girar. Mas esse casamento mais direcionado com essa condução através de uma ação afirmativa a que garante isso que você estava falando, Ale, assim, de que, de fato, esse recurso chega onde tem que chegar. Para que a gente tenha, no nosso caso, na SPCine, as ações afirmativas é justamente para garantir a diversidade de gênero e raça em todas as nossas ações, né? Então, assim, todo o tempo inteiro tem aquela luz acesa. Gênero e raça, gênero e raça, gênero e raça, né? Tudo que a gente faz, a gente tem essa visão, esse mapeamento, essa compreensão da necessidade de garantir a diversidade, principalmente no nosso país, que tem a grande graça dele é a diversidade, né? E justamente que é metade homem, metade mulher, é metade branco, é metade preto, né? Assim, então, a gente tem essa é a nossa riqueza. E a cultura tem que ser absolutamente atenta a isso. Qualquer projeto cultural que aconteça tem que ter esse olhar, obviamente, até como sendo um lugar de celebração dessa diversidade, acima de tudo, né, Laís? Inclusive, isso que você está falando tem a ver com o 8º movimento do nosso programa Capital da Cultura, que vai ser apresentado pelo Bloco da Cultura nessas eleições, que é o que a gente chama de novo modernismo, né? A gente está vivendo aí a proximidade. Em 2022, nós teremos o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Nós tivemos a experiência em São Paulo, durante a nossa passagem pela Secretaria, de fortalecer essa ideia
de que nós temos hoje os novos modernistas que estão fazendo, recriando, reinventando as culturas, a nossa cultura a partir das periferias, a partir das experiências locais com muita potência. E esse novo modernismo que a gente coloca é esse olhar atento a esse protagonista que vem das periferias e que transforma há muito tempo a cultura do Brasil e que precisa ser colocado no primeiro plano desde sempre. Não necessariamente esperar um reconhecimento da carreira para ser valorizado. Não, a gente precisa colocar ele em primeiro plano desde sempre, porque é ele que faz a cultura brasileira ser interessante, ser instigante, ser tão potente como ela é. Então, a gente deu essa ideia, esse nome de novo modernista. Vamos achar os novos modernistas das cidades, né, Laís? É isso aí, é isso aí. E a gente tem também, paralelo a isso, o reconhecimento, que seria o nono movimento, porque a partir de todos esses 8 movimentos estratégicos, a gente tem um reconhecimento da cultura como central, como importante, a cidade se conhecendo, se reconhecendo como uma capital da cultura, as pessoas, a cidadania reconhecendo essa importância, e a gente fazendo com que a cidade seja percebida no Brasil e no mundo com essa potência, né? Com essa potência cultural, como essa potência cultural. Então, quase que um movimento, um eixo quase natural depois de todos esses outros que nós conversamos. Só que nós colocamos um 10º eixo importante, que é o eixo da gestão, né? Porque não adianta nada, e aí você também pode falar da sua experiência na SPCine, não adianta nada disso se não tiver gestão. Nós tivemos na Secretaria de Cultura uma super chefe de gabinete, a nossa Carlota Míngula, que inclusive é uma das coordenadoras do Bloco da Cultura, está escrevendo conosco esses movimentos todos, esses eixos todos, e ela conseguiu o êxito de fazer com que a Secretaria de Cultura executasse mais de 90% do orçamento, porque não adianta nada a gente querer valorizar a cultura e não ter gestão para fazer projetos e gastar os dinheiros da maneira correta, com transparência, com lisura, mas também potencializando esses dinheiros e etc. Né? O que você acha? Não, eu acho isso fundamental. Isso ele, na verdade, assim, o dinheiro, claro que o dinheiro público ele tem que ser, você tem que organizar para gastar, né? Porque muitas vezes você até tem o dinheiro e não consegue gastar. O que é uma loucura, né? Assim, tem pouco dinheiro e ainda por cima não consegue gastar. A própria máquina te engole, né? Então, a compreensão da máquina, ou seja, montar uma boa equipe que entenda de gestão é fundamental. Esse mix, né? É fundamental. Agora, fundamental também é justamente essa escuta do que gastar em quê? Qual é a prioridade, né? Assim, no caso, na SPCine, a gente reativou a gente, além de ter um conselho fiscal, um conselho administrativo que toda empresa do município é obrigada a ter, a gente reativou o conselho consultivo. O conselho consultivo, na verdade, a gente ouvir todas as associações e sindicatos do setor, no nosso caso do audiovisual, em que nós apresentamos a nossa política, o nosso orçamento, a nossa transparência, né? E a gente escuta o setor para saber se é isso mesmo. E muitas vezes falam, não, vocês acham que agora é importante, mas na verdade aplicar um edital com essas características. Mas não, o setor está precisando de outra coisa, foi diagnosticado outra coisa. Então, o que está interligado? Assim, um diálogo com o setor com uma certa que tenha que ser constante, um site em que você publique tudo que você fez e está fazendo, do ponto de vista da transparência e do orçamento também. Eu acho que isso tem que ser público o tempo inteiro, mas mais do que isso também é uma experiência também importante, que é você ter todas as pesquisas que te norteiam, tornar isso também público, porque às vezes a gente tem erros de comunicação, a gente às vezes se pauta num achismo. É muito importante a gente ter, se que possível, ter esses números ou ter essas informações. Isso, Laís, isso é
uma coisa tão importante, não só pelas pesquisas, mas a gente pode resumir a ideia de gestão bem feita na importância de se fazer políticas públicas baseadas em evidências, né? Em evidências não só na pesquisa, mas evidências no feeling, na sensação, na compreensão do que as pessoas querem. Às vezes o gestor cultural ele dá uma zoada na cabeça e ele acha que ele é um curador, que ele tem que fazer tudo que ele gosta. Eu vou fazer, como secretário de Cultura, o Estúdio SP. Aí eu vou colocar todas as pessoas do Estúdio SP para tocarem lá, porque eu gosto do que era o Estúdio SP. Tem muita gente que confunde gestão cultural com curadoria. E quando você faz uma gestão cultural baseada nas evidências, você constrói pontes, aproxima diferenças, faz com que a gente tenha a democratização do espaço público através da cultura, faz com que a maioria das pessoas se sentam contempladas. Eu lembro aquela coisa que a gente teve na polêmica quando a gente foi fazer a virada cultural, né? Que era assim, mas por que agora vocês vão colocar um palco de música sertaneja, um palco de música gospel na virada cultural? Por que vocês vão colocar funk na virada cultural? Ué, assim, a gente precisa dar vazão às expressões, os desejos e os gostos das maiorias das pessoas. Então, a gente tem que tirar a cultura também, e a gestão cultural, desse lugar acadêmico, chiquérrimo, altamente intelectualizado, de meia dúzia de pessoas. A gente tem que trazer a cultura para o centro do pensamento contemporâneo e popular e fazer com que a gente expresse, a partir das nossas ações de gestão, todas essas potencialidades. E aí, vou sempre agradecer, né, todos os debates que eu participo, em todos os momentos, ao nosso querido Hermano Viana, que é quem nos traz esse pensamento, teoricamente falando, da força, da importância desse encontro de diferenças, dessa potência de construir pontes, enfim. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter essa visão, né? A gestão das evidências, né? A gestão baseada nas evidências. E a diversidade cultural é construída assim, né? Exatamente. E para isso você tem que estar em estado de alerta o tempo inteiro, né? Você não pode realmente se fechar, né? Não pode ter preguiça, né, Alê? Não pode. Não, preguiça esquece, né? Olha, tem muita gente perguntando como participar do Bloco da Cultura. Bom, a gente vai ainda esse mês lançar esse site onde vão estar todos os movimentos estratégicos do programa Capital da Cultura, que é o programa que o Bloco da Cultura vai apresentar para a sociedade com essa lista, né, de calendário integrado, difusão, pertencimento, memória, formação, incentivo, fomento, o novo modernismo, o reconhecimento e a gestão. Esses projetos todos, esses eixos todos desse grande programa vão ser apresentados nas eleições para os candidatos a prefeitos de todas as grandes cidades do Brasil que queiram ter o carimbo, o selo da minha cidade é uma capital da cultura, que coloque no programa de governo esses eixos estratégicos. E claro que nós vamos abrir a possibilidade para que todas as pessoas que queiram estar conosco na construção, no aval do programa e também na construção do programa coletivamente para participar. O mais importante é que a gente tenha uma ação política estratégica da cultura, né? Para que a gente possa fazer com que a gente saia desse corner onde a gente só leva porrada, onde a gente só tem que reagir, responder, fazer campanha, autoafirmando-se e tal. Não, a gente precisa estar na ativa, na frente, né? Essa é a ideia. A gente quer fazer uma espécie de Filice à cultura. Filice à cultura. É a vocação do nosso país. Daqui a pouco está acabando, mas eu acho que você tinha que fazer uma reflexão disso também. Falar que tem uma página já no Instagram
que ali já tem algumas, né, uma difusão justamente de outras experiências do que está acontecendo hoje na cultura no país, e que lá também vai ser apresentado, né, todos esses eixos, como você falou, e é uma forma também de fazer contato com a equipe, via Instagram, que é, como é que é o Instagram? @Bloco da Cultura. Sigam o @Bloco da Cultura e por lá a gente começa a trocar ideias. A gente tem feito um mapeamento de tudo que está acontecendo no setor cultural nesse momento de pandemia. Temos também apresentado esses projetos novos de inovação. Tem sido bastante prazeroso e importante também ter essa função de catalisador do projeto. É importante também, Laís, para finalizar, que nós estamos no tempo, esgotando o tempo, a gente tem que fazer a reflexão de que a cultura sofreu um duro golpe, a sociedade, o mundo todo, com a pandemia, mas a cultura perdeu muito da possibilidade do seu protagonismo com a impossibilidade de ocupação, né, do território, de aglomeração, e a gente tem que fortalecer o setor de todas as formas, né? Eu acho que a gente se engajar num movimento que quer colocar a cultura no centro é uma maneira muito eficaz da gente virar essa página e projetar o nosso futuro, né? Exatamente. E lembrando que nesse momento que todo mundo teve que ficar em casa, e está em casa quem pode, né? O que nos traz saúde mental nesse momento é a cultura, né? Então, acho que é mais um motivo para a gente valorizar, porque na hora do aperto, na hora da crise, quem socorre é a cultura, né? Exatamente, exatamente. Então, tomara que o nosso abaixe uma luz divina que faça que o fundo emergencial para o setor, o auxílio emergencial para o setor cultural seja sancionado, porque tem muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que fizeram essa programação, que todos aí estão consumindo durante a quarentena, que são eles os responsáveis por ela e que estão passando um baita de um sufoco, porque o setor cultural é o primeiro a parar e o último a sair dessa grande crise, né? @Bloco da Cultura, queria agradecer a todo mundo que participou, tivemos uma audiência altamente qualificada. Queria já pedir para a Patrícia Cazé mais tempo para a gente falar mais do Bloco da Cultura, né, Laís? Se deixar a gente ficar horas falando, né, Ale? O que não falta aqui é... E agradecer você. Obrigado pela parceria de sempre. Oi? Obrigado pela parceria de sempre. Não, obrigada também pela confiança sempre. Um prazer enorme. Bom, gente, foi um prazer enorme participar aqui desse espaço incrível para falar do Bloco da Cultura. Sigam-nos, a gente vai estar aí fazendo com todas as forças a divulgação desse projeto que quer colocar a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social. Patrícia Cazé, muito obrigado. Um beijo a todos que participaram e vamos em frente. Coisas boas, bonitas e fortes que só a cultura pode proporcionar para o nosso país. Valeu, valeu, Patrícia. Valeu, Ale. Tchau. Tchau, pessoal. Até.